Olá, gente, meu nome é Yolanda Silva e eu vim gravar para vocês um vídeo sobre o livro Histórias ou Contos de Outrora, de Charles Perrault. Como vocês sabem, esse livro trata-se de contos de fadas, né? E nós temos, geralmente, os contos de fadas que foram compilados ali na Europa, né? Geralmente são os irmãos Greens que documentaram, né? Passaram por livro, que são narrativas orais. Essas Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, foram narrativas orais passadas de geração para geração, e os irmãos Greens compilaram o máximo que puderam, e Charles Perrault, francês, foi, né, compilou também algumas narrativas. Você percebe que de uma versão para outra há algumas diferenças, e tanto dependendo também da época em que foram traduzidas. Só para vocês terem ideia, eu tenho essa coleção aqui, que né, são quase todos os contos dos irmãos Greens. Esse aqui também é dos irmãos Greens. Esse aqui é misturado, Charles Perrault e irmãos Greens. Então, só para vocês terem ideia, eu vou mostrar o livro para vocês, a estética. Esse livro aqui é da Martin Claret. Ele é todo como se fosse em alto relevo. Assim, ele tem um papel bem aveludado. Vocês veem que a capa, né, tem o tema da floresta, tão significativo nos contos de fada, psicologicamente falando, né? Aqui na frente é bem bonita essa parte do livro. E o que eu achei mais lindo, neste livro aqui estão A Bela Adormecida num Bosque, Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul, O Mestre Gato, As Fadas, Cinderela, Riquete de Topete, Pequeno Polegar, Pele de Asno e Os Desejos Ridículos. Então, sempre que tem assim, antes do conto, tem a imagem, ó, do conto de fada. Aqui é a Bela Adormecida no Bosque. Deixa eu ver outra aqui, que eu achei linda. Achei linda da Chapeuzinho Vermelho. Eu marco, mas sempre na hora que é pra gravar os vídeos, fica falando. Aqui, ó. Chapeuzinho Vermelho. E tem, sempre que tem, né, o início do conto aparece Barba Azul, que aí acho que deveria vir colorido, né, porque o Barba Azul tem a barba azul e é por isso que ele é terrível, feio, tenebroso. Então, gente, continuando, só pra vocês terem ideia, dependendo aqui o conto está no original de Charles Perrault. E aí, como eu falei pra vocês em alguns vídeos que eu falei sobre a Minas Submersas e outros, que os contos de fadas, eles sempre não tem um fim tão bonitinho, assim como a gente pensa. Porque ele tem um fundo moral. E às vezes, para que a moralidade seja apreendida, é necessário que venha, de certa forma, o grotesco, dependendo da sua escolha. Então, sempre nessas histórias, vai refletir sobre... vai fazer você refletir sobre a escolha, sobre seguir o caminho do bem, do mal, da gentileza ou não. No primeiro conto, A Bela Adormecida no Bosque, é muito interessante, porque vai falar de uma relação um pouco assim, que geralmente em contos de fada a gente não poderia não ver muito, mas só para vocês terem uma ideia. O conto da Bela Adormecida praticamente o início é quase igual para todos, né? Que a mãe da Bela Adormecida queria muito ter uma filha, mas não conseguia. Então ela foi à fonte das águas, pediu a divindade lá, aí teve a filha, né? O que é que acontece? Chama as fadas, em alguns contos são 13 fadas, aqui são 7. A oitava estava numa torre muito distante, não conseguiram encontrar, mas quando foi no dia, ela apareceu, né, no dia que foram tipo apresentar a menina, a princesa, e ela lança a maldição. Uma das fadas, percebendo que ela passa, tipo, percebendo que ela iria fazer alguma coisa, se esconde e reverte. A maldição era para que ela morresse, né? Mas a fada consegue reverter para que ela ia dormir durante 100 anos, e depois, quando o príncipe, né, encantado chegar, seria salvá-la. E aí, como todo mundo sabe, o que é que acontece né, quando passa 100 anos, aliás, a menina, né, fura o dedo na roca, dorme durante 100 anos, a fada, para que ela não acorde sozinha, faz com que todo o reino durma e protege com folhagens, com plantas, as árvores. E aí, 100 anos depois, chega o príncipe. Interessante que nos outros contos que eu tenho, não tem o que tem aqui, né, que é a relação sogra e nora, que esse conto fala. Por exemplo, depois que o príncipe encontra a Bela Adormecida no Bosque, ele passa 2 anos casado com ela, mas não fala para a família. Aí ele diz que tem medo porque a mãe dele é descendente de ogra. E ogro, gente, é uma metáfora para o ser humano
desumanizado total, que ogro come criança, né? Come até gente, se der. Aí é isso que acontece. Depois de 2 anos ele é coroado e vai pro seu reino, porque o pai morreu. E quando a mãe ogra vê a Bela adormecida e os seus 2 filhos, que Bela já tem 2 filhos, que é Aurora e Dia, ela fica louca para comer aquelas crianças. E quando o rei vai em uma expedição, né, vai pelear em uma guerra, ela pega, leva a Bela e os 2 filhos para um lugar, né, e pede para o açougueiro preparar os 2 para comer. Aí, gente, se ela como ou não a Bela Adormecida e os seus filhos, vocês vão ver, porque na Disney é tudo bem bonitinho, glamour, como é que se diz? Cheio de glamour, assim, né, que a palavra não saiu, cheio de glamour, mas aqui não, é bem pesado mesmo. Aí, no fim das contas, você vê que a moralidade da história, né, aqui tanto fala da questão de que da menina esperar. Eu vou ler pra vocês a moralidade ó, da Bela Adormecida. Achei interessante. Esperar por um tempo um bom e rico esposo, galante, encantador, garboso, é coisa bastante vulgar. Porém, esperar por um século e dormente, moça igual, não se pode achar, que durma tão tranquilamente. Outra moralidade. A fábula deseja apenas nos mostrar que no ímen a miúde os nós tão delicados não deixa de ser bons, ainda que adiados. Que espere quem se quer casar. Mas as mulheres sempre a arder aspiram à fé conjugal, que eu não tenho coragem nem poder de lhes pregar esta moral. Então você vê que eles se prendem, né, um pouco da questão do casamento. E você vê que é bem rimada, uma rima até bem rebuscada. Chapeuzinho Vermelho, minha gente. Eu achei interessante que quando eu gravei o vídeo sobre a mina submersa, em que a escritora, aliás, a narradora em primeira pessoa faz tanta referência a Chapeuzinho, eu falei que Chapeuzinho era devorada pelo lobo, aí meu esposo disse, não, Chapeuzinho não é devorada pelo lobo. Aí eu disse, é porque você conhece a versão bonitinha da Disney, mas no original Chapeuzinho é devorada sim. Então nos Greens ela é devorada e aqui também. Aí o que é que acontece? Chapeuzinho Vermelho, né, está indo para a floresta levar a comida, o alimento para sua avó. Aí ela chega o lobo mau em pele de cordeiro, vamos dizer assim, e conversa com ela. Ela dá as informações e o que é que acontece? Ele vai até a casa da avó, chega lá e engana a avó. Depois, quando ela chega na casa da avó, ele, né, já sabendo das informações, devora a Chapeuzinho. E é interessante que há no finalzinho assim, né, que ele diz, deite-se comigo aqui, a avó chama, e ela é estranha porque a avó nunca a chama para deitar. Quando ela deita, né, aí diz, no finalzinho, e ao dizer tais palavras, aquela, né, para que essas mãos tão grandes, é para pegar melhor, aquela coisa que todo mundo já sabe. E ao dizer tais palavras, o lobo mau se atirou sobre o Chapeuzinho Vermelho e a comeu. Assim, aí você pode ter, assim, é meio ambíguo esse final, porque uma menina que vai para a floresta sozinha e que escuta, né, a voz de uma pessoa má, tanto pode ser realmente devorado por animais na época em que os contos foram escritos, como pode ser um cara mau que violentou o Chapeuzinho, então dá uma ambiguidade aí, né. Aí pra vocês verem a moralidade da história de Chapeuzinho, vou falar pra vocês. Percebemos aqui que as criancinhas, principalmente as menininhas, lindas, boas, engraçadinhas, fazem mal de escutar a todos que se acercam, e que de modo algum estranha alguém. Se um lobo mau então as coma é bem, digo logo lobo em geral, pois há lobo que é cordial, mansinho, familiar e até civilizado. Que gentil, bom, bem educado, persegue as donzelas mais puras até a sua casa, até a sua alcova escura. Alcova é sinônimo de quarto. Quem não sabe, infeliz, que esses lobos melosos, dos lobos todos são os bens mais perigosos? Então você vê que até na moralidade dá uma ambiguidade assim, para que tanto a menina pode ser devorada literalmente, como ela pode ser enganada, né, sexualmente falando, violentada sexualmente falando. Então assim, no conto de fada é para realmente as crianças não ouvirem pessoas na rua estranhas e tudo mais. Aí as pessoas tiram o original, o Chapeuzinho, o caçador vai lá, abre a barriga. Não existe isso nos contos, gente. Nem do Charles Perrault, nem nos Irmãos Grimm. Barbazão é um conto que eu acho muito, eu amo muito esse conto aqui. Né, que é um cara que casou com a menina
e ele deu a chave a ela, só que disse que um dos quartos nunca deveria ser aberto. Mas ela vai lá, né, e abre, a chave cai no chão e mela de sangue. Porque dentro do quarto estão todas as ex-esposas dele mortas e pregadas na parede. Aí como a chave é mágica, não limpa, ele descobre que quer matar ela, aí vocês vão saber o fim depois que lerem. Aí eu acho engraçada a moralidade sobre o Barba Azul. Diz assim, ó. E a curiosidade, uma mania que se apesar do atrativo e da apetência, custa muitos desgostos com frequência. E disso há 1000 exemplos todo dia. E apesar das mulheres, é um prazer, passageiro e muito avaro, acho que é avaro, o qual, provando, já deixa de o ser e sempre custa muito, muito caro. Pra você dizer, né? Outra moral. Por pouco razoável que alguém seja, mas que sabe viver atualmente, é lógico que logo esse alguém veja que o que ele leu foi dito antigamente, que não há mais esposo tão terrível, nem tão pouco que peça ainda o impossível, mesmo que o ciumento e desgostoso, que com a mulher não seja obsequioso, e seja a barba azul ou de outra cor, não sabemos os dois quem é o Senhor, né? Então, assim, gente, eu não vou continuar falando sobre todos os contos, porque aí seria... Sim, há outro conto também que eu acho muito interessante, que eu gostaria de falar pra vocês, que são as fadas. Eu acho que dos contos em que fala de moralidade, esse aqui eu leria pro meu filho, sabe, várias vezes enquanto ele fosse criança, tranquilamente. Conta a história de duas jovens. A mais caçula era muito bela, mas a mãe não gostava, a desprezava muito, mas ela era gentil, amável. A mais velha, que era que a mãe tanto cuidava, era extremamente estúpida. Certo dia a mãe manda a mais nova ir até a fonte e ela vai buscar água. Quando chega lá, aparece uma fada e pede várias vezes que ela dê água. Gentilmente a menina dá água à fada. Então, vendo que aquela delicadeza, aquela amabilidade daquela menina, a fada lhe concede o dom de quando ela fala, sai flores e pedras preciosas da boca dela. Ela volta para casa e quando começa a falar, começa a sair, né? Aí a mãe escuta aí a história que ela conta, aí manda a filha, a outra, né, a mais velha, ir lá. Só que ela é estúpida, dá com grosseria uma vez água para a fada, depois não quer dar mais. A fada, né, amaldiçoa, quando ela abre a boca sai víboras, coisas ruins. Aí você vê, né, que depois a menina boazinha, né, a menina boazinha não, porque bom, né, a menina educada, gentil, conhece um príncipe e o príncipe fica encantado pelas palavras, mais além do que os diamantes, porque ele já é rico, e casa com ela. Aí a outra sempre se lasca, né, assim, aquela que é ruim se dá mal nos contos. Então aqui, moralidade. Eu acho linda essa moralidade, aqui que tá no fim do conto. Fala o seguinte: as moedas e os diamantes sobre as almas têm seu poder, porém as palavras galantes têm ainda mais força e podem mais valer. Outra moralidade: a educação pede cuidados e requer o ser diligente, mas cedo ou tarde isso é recompensado, e quanto menos nos pensamos, geralmente. Então assim, gente, o que é que a moralidade quer dizer? A menina foi maltratada durante um bom tempo, né, pela mãe, mas ela sempre se manteve educada e gentil. Uma hora ela foi recompensada. Então vale a pena você sempre buscar o caminho bom, o caminho certo, o caminho correto, né, em relação à vida. Eu amo o conto de fada por causa disso, né, porque ele sempre nos transmite um sentido, sempre tenta direcionar a criança, o adulto, o jovem, para o lado bom das coisas, da vida e etc e tal. Então, e também o conto de fada original, quando eu falei pra vocês, né? Olha só a diferença. Outro conto que não tem aqui também, que é Branca de Neve, que eu acho muito interessante. No conto original, quem manda matar a Branca de Neve é a sua mãe, né? É a sua mãe, não é a... como é que se diz? Que a versão da Disney, a mãe morre, aí vem a madrasta má, que pega e quer matar porque ela é mais bela. Mas no conto original, quem quer matar é a própria mãe. Aí você diz, nossa, em que isso iria nos ensinar alguma coisa? Bem, é a questão da relação de que você aceitar o tempo, né? A mãe de Branca de Neve não queria disso, né, lá. Eu queria uma filha branca como a neve, com o cabelo negro como ébano e a boca vermelha como sangue. Vamos dizer assim, a natureza, as deusas, as divindades lá deram a ela.
Só que quando a menina cresceu, ela ficou mais bela do que a mãe. E a mãe não aceitou isso. Então a questão de da e quantas, aí eu vou trazer até para a realidade. Há casos em que a violência sexual, gente, desculpa eu estar fugindo do tema, mas para mim o conto, olha como ele reflete a realidade. Esse conto original, né, da Branca de Neve, em que a mãe não aceita que a filha seja mais bela e quer matar a filha. Quantas vezes algumas crianças são violentadas dentro de casa, debaixo dos olhos da mãe, e a mãe não quer aceitar que o padrasto ou aquela pessoa que ela tá é um safado e que a juventude dela passou e ele quer a juventude da filha. E em vez dela defender a filha com unhas e dedos, ela coloca a culpa na criança. Há muitos casos desses. Então esse é um complexo que tem, né, que a psicologia até fala. Eu posso trazer isso para vocês depois. Então os contos de fada, eles querem realmente transmitir essas relações perigosas que as pessoas seguem, essas escolhas ruins, né? No fim, a mãe de Branca de Neve morre de forma horrorosa e, de certa forma, é bem empregado. Então, assim, gente, eu recomendo demais esse, olha, Histórias ou Contos de Outrora, de Charles Perrault, pela editora Martin Claret. O livro, os contos que eles têm aqui são lindos, você tem a moralidade atrás, é um livro que você lê para o seu filho, quando ele for para a cama dormir, ensinando a ele, né? E outra coisa, tenham cuidado, gente, quando vocês... em que seus filhos estão lendo. Eu observo muitos canais no YouTube de adolescentes e crianças para saber o que eles estão lendo, o que eles estão curtindo na época agora, né? E eu vi uma criança que eu acho que aquele menino não tem mais de que 12 anos. E ele resenhando a menina submersa e eu fiquei assim, tipo, nossa, como a mãe dele deixa ele ler aquilo. Porque não é pra idade dele. Então, assim... Este livro aqui eu recomendo para a criança, tranquilamente. Adolescente talvez ache chato, né? Mas é legal. E até para adulto, eu acho que você aprende muito. Então, minha gente, eu vou ficar por aqui. Obrigada. Se vocês deram um joinha, ajudar a divulgar, se inscrever também no meu canal. E eu agradeço. Até o próximo vídeo.